E agora eu gostaria de saber as suas projeções para o novo governo. Menos de 24 horas depois da vitória, você já trouxe na sua coluna diversos nomes que estão ali no radar para compor a esplanada dos ministérios. E agora começam as apostas, né? Eu gostaria de saber aí o que você tem para Vamos lá. gente. Por enquanto, tudo muito especulativo Precoce, por parte das próprias fontes, né? Então, hoje eu conversei com muita gente do PT, interlocutores diretos do presidente Lula, e eles disseram, olha, tudo que eu vou te dizer aqui é na base do está cotado, pode ser... Foi conversado, alguns nomes mais fortes, não. Mas vamos lá, primeiro cargo mais importante, Ministério da Economia, né? Que deve voltar a se chamar Ministério da Fazenda. Sim. O Ministério da Fazenda, o Lula quer uma pessoa, um titular com bom trânsito político. Forte trânsito político, foi o que a fonte me disse. Mais político do que técnico, né? Mais político do que técnico, mas que tenha também, claro, uma capacidade técnica de segurar um dos ministérios mais importantes, né? O mais importante. Se você pegar esse aspecto, né? Se você considerar esse aspecto e olhar para o Congresso, a gente vê um nome que já tinha sido ventilado, que é um nome que preenche esse requisito, que é do Geraldo Alckmin. Uhum. O vice-presidente, ser o ministro da Fazenda, ele teria, pela experiência que ele tem como governador, ter sido governador 4 vezes de São Paulo, ele teria capacidade de conversar com o Congresso, de fazer essa articulação, mas até por ter tocado o segundo maior PIB do país, né, São Paulo, ele consegue, o segundo depois do próprio país, ele conseguiria também ter a capacidade técnica para tocar um ministério daquela envergadura, que provavelmente vai ser diminuído em relação ao Ministério da Fazenda de hoje. Sim. Não vai ser essa superestrutura que é um consenso entre vários estudiosos que não funciona. Juntar planejamento com o Ministério da Economia com o Ministério da Fazenda não deu certo, sabe-se que isso foi um erro, inclusive pessoas da equipe do Guedes pensam dessa maneira. Itamaraty. Itamaraty tem o nome do Jacques Wagner, que foi governador da Bahia, senador pela Bahia, foi ministro da Casa Civil da Dilma, foi ministro da Defesa da Dilma, mas a dúvida é se o Jacques Wagner também não poderia voltar a ser ministro da Defesa. Sim. Porque ele foi um ministro da Defesa que teve boa relação com os militares, então isso talvez fosse esse bom traquejo que ele tem com os militares, o credenciaria para o Ministério da Defesa. Algumas dúvidas que estão na cabeça de várias pessoas. Dilma não será ministra, salvo uma grande surpresa, porque ela não quer, e porque ela já deixou muito claro para o PT e para o Lula que ela não quer, sequer o Lula está contando ela na hora de fazer a listinha de quem vai e quem não vai. Sim. Tebet. Simone Tebet será ministra, provavelmente. Há uma dúvida sobre onde ela ficará. Já se falou em Ministério da Agricultura, porque ela vem de um estado onde o agro é muito forte, então ela seria muito importante para o governo na interlocução com o agro, né? Mato Grosso do Sul, um dos principais estados do agronegócio no país, e também seria muito favorecida politicamente por ser a ministra da Agricultura do Mato Grosso do Sul, que teve a Tereza Cristina, senadora eleita, como ministra ao longo do governo Bolsonaro. Então esse estado manteria o Ministério da Agricultura, só que agora num governo do presidente Lula. Então seria uma forma também dela crescer politicamente no estado e, em troca, ajudar o Lula e o próprio PT, o próprio governo, a recriarem pontes no Mato Grosso do Sul e no agro como um todo, com a boa interlocução que ela tem. Marina Silva, você não perguntou, mas acho que era a próxima da sua lista, provavelmente. Isso mesmo. A Marina Silva é uma incógnita. A Marina Silva, não houve nenhuma sinalização do Lula durante a campanha que ela seria ministra, tampouco dela, de dizer que queria ser ministra ou não. Mas o fato é que ela se empenhou muito pela reeleição do Lula, ela entrou para valer na campanha, ela mergulhou, vestiu a camisa. De certa maneira, tem um consenso no PT que as rusgas do passado ficaram no passado. Falta ainda talvez uma conversa dela com a Dilma Rousseff, que é o último ponto para realmente, talvez é o último patamar
ali de desavenças entre ela e os petistas para ser resolvido, mas ainda não dá para a gente saber. Né? No Palácio, tem 2 nomes que são tidos como certos de estarem, o ex-ministro Alexandre Padilha, que foi ministro da Saúde, e também ministro da Articulação Política, de uma pasta antiga chamada Secretaria de Relações Institucionais, que não existe mais, mas seria mais ou menos o que é a Secretaria de Governo hoje em dia. Ela seria recriada, talvez, para o Alexandre Padilha novamente ocupá-la. E o outro nome que é dado como certo no Palácio é o ex-ministro Gilberto Carvalho, que sempre foi um ministro muito próximo do Lula, mas não se sabe se ele seria novamente ministro ou apenas um assessor, um secretário, algum cargo de importância, mas não de primeiro escalão no Palácio do Planalto.